Glória a Deus, queridos, continuando aqui o nosso estudo, Maratona Bíblica. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis 39. A gente viu que Gênesis 37 foi o início da história de José. E aqui vem a continuidade no 39, porque o 38 ele não fala sobre José, ele fala aqui sobre a descendência de Judá e Tamar. Amém, queridos? Então aqui nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o início de como foi a jornada de José a chegar às situações as quais ele nem imaginava. Bom, aqui no capítulo 1, José ele foi vendido. No capítulo 1 não, no capítulo 39, versos 1, aqui no versos 1, José foi vendido como escravo e chega ao Egito e é comprado por Potifar, oficial de Faraó. E mesmo em terra estrangeira, José ele não perde a confiança de Deus. A Bíblia diz que o Senhor estava com José. E a presença, queridos, aqui é o segredo de tudo que se fazia José prosperar. Porque a mão do Senhor estava sobre ele. Isso nos ensina que o lugar onde a presença de Deus ela é visível, ali sobre a vida daquele homem. Então isso nos ensina, quando nós andamos com Deus, as pessoas não apenas ouvem as nossas palavras, mas enxergam em nossas atitudes o nosso caráter, os frutos que nós produzimos e as evidências da graça. Então José ele não precisava se justificar, a sua própria prosperidade, porque ali já confirmava aonde ele passava. Gente, eu gosto muito disso, sabe? Eu não sei, eu tenho algo muito forte com a história de José e Daniel, muito forte mesmo. Porque Deus não nos fez para a gente olhar para os lados. Deus nos fez para olharmos para a frente. José tinha 17 anos quando foi vendido. E aqui ele foi dentro da casa de Potifar. Imagina, gente. Um homem que não tinha conhecimento nenhum, imaturo, mas Deus trouxe um amadurecimento da vida. Infelizmente, com sementes árduas, né? Assim achou José a graça em seus olhos e servia. Assim achou José graça em seus olhos e servia ele e pôs sobre a sua casa e entregou à sua mão tudo que tinha. Gênesis 39, versos 4. Aqui fala sobre a graça de Deus. Deus não dá, assim a glória dele para ninguém, mas ele nos dá a graça de vivermos debaixo das mãos dele, santo. E quando nós praticamos a fé, isso gera confiança, gera oportunidade e nos coloca em posições que, humanamente falando, gente, nós poderíamos até alcançar. José é um escravo estrangeiro, passa a administrar tudo, e esse versículo nos mostra que a fidelidade a Deus e o bom serviço diante dos homens geram confiança e honra. José, capítulo 39, 5, aqui no versículo 5, aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Ou seja, ali tinha um servo do Senhor. Ali tinha um homem abençoado. Então aqui José e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha. A casa do Senhor, do campo, na casa e no campo. Corrigindo aqui. Então, a presença de José trouxe bênção, não apenas para eles, os egípcios, mas para toda a casa de Potifar, todos os que estavam ao redor de José. Gente, o homem até a honra de Deus, Deus honra os que o honram. E até os que estão ao redor são alcançados pela graça derramada. Esse versículo mostra que a fidelidade de um justo pode mudar a sorte de uma casa inteira. Gênesis 39, verso 6. E deixou tudo que tinha na mão de José, e não sabia de nada com ele, senão pão. E não sabia de nada com ele, senão do pão que comia. José era formoso, de porte
e de semblante. Ou seja, o cara era bonitão. E Potifar chega a confiar tanto em José que chega tudo em suas mãos, vivendo e descanso, porque sabia que José era íntegro e capaz. Ou seja, as bênçãos de Deus aqui, ela gera confiança, tá, gente? Até em ambientes hostis. E o final aqui, a Bíblia destaca que José era formoso, José era bonitão, né? Glória a Deus. A gente entende aqui que Deus está falando conosco, ou seja, Deus tem todas as coisas para nossas vidas. Aqui nós entendemos que até mesmo as nossas qualidades naturais, elas podem se tornar pontos de prova e precisamos estar preparados espiritualmente para enfrentá-las. Gênesis 39:7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Aqui nós vemos o contraste, José abençoando, né? José sendo abençoado. E José era íntegro, mas ele é provado nas áreas mais delicadas. A tentação sexual aqui nos mostra que a esposa de Potifar pôs os olhos nele. Obviamente o cara bonito, robusto, né? Como diz a Bíblia. E aqui decreta que esse detalhe mostra a tentação começa com um olhar, uma intenção, né, uma cobiça no coração. O inimigo ele sempre vai tentar atacar justamente os pontos onde a nossa integridade pode ser testada. Então o pecado ele não tem apenas como uma proposta carnal, mas como um atalho para quem busca prazer ou reconhecimento. José estava no auge da confiança de Potifar. Então a tentação aqui é algo muito sério, gente, tá? Tô falando isso aqui para vocês, isso aqui é muito sério. As pessoas estão brincando muito, não entendem o que Deus realmente tem em suas vidas. Temos que verdadeiramente entender que a confiança se constrói. Uma vez que ela derrubada, é muito difícil. Tem que haver um perdão e um perdão de cura, tá, gente? Aqui no 39, versos 8, ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que tem. Ou seja, aqui ele está falando que Potifar entregou tudo nas mãos dele. Que ele não ia ser um covarde, ou coisa parecida. Gente, eu estou conjecturando, tá? Me perdoe a palavra, mas José, ele revela o caráter dele aqui. Queridos, Deus, ele tem planos. E José tinha aqui a consciência da responsabilidade que ele carregava. A fidelidade, ela não estava apenas diante de Potifar, mas diante de Deus. E Deus aqui mostra tudo que estava na casa de Potifar, que Potifar havia colocado nas mãos de José. E isso nos ensina que resistir ao pecado também começa com a consciência. Isso aqui é forte, tá? Vou falar para vocês. José prospera e Deus está com ele. Versículo do 38, né? E Deus está com ele. No auge. O cara estava no auge. Ninguém é maior que nesta casa. Nenhuma coisa me vedou senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus. Aqui José está demonstrando algumas coisas aqui. A consciência, o temor, né? Ele sabia o lugar que ele ocupava, que era a confiança de Potifar. Mas também ele entendia que o pecado não é apenas contra a pessoa, é contra Deus. Esse versículo, ele é um divisor de águas aqui, tá, gente? Ele é a raiz da fidelidade de José. Porque a Bíblia diz, tá, gente? A Bíblia diz que por várias vezes essa mulher tentou contra José. Por várias vezes ela tentou contra José.
Ela tentou seduzir José de várias vezes, mas ele sempre fugia, porque ele sabia que o adultério era pecado contra Deus. Quem teme a Deus foge do pecado. E José era fiel ao Senhor e também a Potifar. E ele manteve os ensinamentos recebidos, mesmo diante da família, dos olhos, do patrão. A sua consciência era íntegra, porque ele mostrava os limites. Aqui os limites, tá, gente? Entre o certo e o errado. Além disso, ele não estava disposto a desobedecer a Deus, mesmo que isso lhe trouxesse problemas. A recusa de José aqui causou fúria naquela mulher pervertida, né? Ela também mentiu, para o marido, acusando ali o hebreu a tê-la agarrado. E aqui nós vemos um ensinamento muito certo, gente. A gente precisa aprender que Deus é fiel. A armadilha montada, a ausência das pessoas cria o ambiente perfeito para o inimigo. O versículo nos alerta aqui no 11, nos alerta claramente, tá, gente? Sucedeu no certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos homens da casa estava ali. Aqui foi uma armadilha certeira, aparentemente favorável para José, mas quando ele menos pensou, um cenário que estava já sendo criado contra ele. E aqui no versos 12, a resistência de José, ele não debate. Ela com certeza fez tudo, planejou tudo para que viesse ali a estar dentro do clímax, né? Ele não debate, ele não tenta explicar, ele não mede forças, ele somente foge, porque isso mostra maturidade espiritual. O que a Bíblia diz? Fugir da aparência do mal. Há tentações, queridos, que não se vencem com argumentos, mas correndo delas, tá? Eu quero dizer isso aqui bem franco para vocês. Por quê? Porque José, ele perde a túnica, ele perde a presença de Deus, é pior, né? Se ele perder. Se ele caísse ali, naquele momento, ele ia perder a presença de Deus. E esse é um detalhe poderoso. No capítulo anterior, a gente viu que ele perdeu uma túnica colorida, lá no 37, né? E a gente vê a inveja dos irmãos que perde a túnica ali diante daquele momento. Então aqui eu quero deixar claro para vocês, louvado seja Deus, porque Deus, ele não nos fez, queridos, Deus não nos fez para ficarmos dentro de uma situação que não vem dele. A túnica se torna agora, aqui no capítulo 39, 13, no 13, versículo 13, tá, gente? A túnica se torna uma arma contra José, porque o que era prova da sua integridade foi usado como uma acusação. Muitas vezes, quando nós permanecemos fiéis, o inimigo ele vai sempre tentar distorcer os fatos para tentar nos envergonhar. Então, tomem muito cuidado com isso. Deus, ele é fiel, mas a gente tem que aprender a vigiar também. Aqui no versículo 14, que a mentira ela é construída. A esposa de Potifar, ela inverte os papéis. A vítima, ela se faz, né? Enfim, ela acusa José e isso traz algo muito, muito forte, porque aqui começa todo o trabalhar do Senhor. Aqui começa verdadeiramente o trabalhar do Senhor. Foi quando essa mulher trouxe calúnia e se fortaleceu de uma meia-verdade, né? Porque José deixou a roupa, mas não como prova de culpa, e sim de pureza. Esse detalhe mostra como o inimigo ele usa aquilo que deveria provar a nossa integridade para tentar nos condenar. Então vigiem. A mentira, ela é sustentada com a aparência de prova, tá, gente? O silêncio e a aparência de José ali, a aparência de José contrastam
com a falsidade da mulher. Por que eu digo isso para vocês? Porque quando o justo ele é acusado, o Senhor é a defesa. E José, ele não tentou, ele só ficou quieto. Não ia adiantar. Tem coisas que não adianta, né? E aqui no versículo 17 ao 18, a mentira continua sendo repetida diante de Potifar. Porque a estratégia do inimigo aqui é insistir para dar força à acusação. E José permanece em silêncio. E aqui nós aprendemos que nem sempre precisamos nos defender. Deus é quem exalta ao seu tempo. E aconteceu que, ouvindo o Senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava conforme essas coisas, lhe fez o seu servo a sua ira e acendeu. Potifar, ele se enfurece, obviamente, né? Mas o interessante aqui notar que ele era chefe da guarda. Ele poderia ter mandado matar José, sim, mas apenas ele lançou ele na prisão. Isso sugere que, no fundo, Potifar sabia da índole de José. Às vezes, a própria justiça humana, ela conhece o brilho da verdade, ainda que não possa defender. E José, ele foi levado à prisão, aqui no capítulo 39, versos 20, foi levado preso ao rei, estava sendo ali encarcerado e esteve ali na prisão. O destino de José parece até mais e mais pior, né? Ao ler esses versículos. A gente vê que o destino de José, ele desce ainda mais de escravo a prisioneiro. Mas a prisão, na verdade, era parte do caminho. E Deus aqui quer nos ensinar, queridos, que ele trabalha nas pequenas coisas. Deus trabalha nos detalhes. Aqui está o segredo. José não estava sozinho. A presença de Deus não abandonou José na prisão, mesmo em cadeias. Deus derrama graça. Isso mostra que a fidelidade gera favor em qualquer lugar. Amém? Aqui no 22, relata, uma vez que José é colocado como responsável, isso confirma que quando Deus está conosco, nós podemos ser honrados até em ambientes de vergonha. A graça, ela abre portas que o homem não fecha. Aqui, e o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na prisão. E tudo o que faziam ali ele o fazia. Então, ou seja, aqui o carcereiro, ele não teve cuidado de nenhuma das coisas que estava na mão dele. Então, o Senhor estava com ele, né? O Senhor estava com José. E tudo que ele fazia, ele prosperava. No versos 23 do capítulo 39. Então, esse capítulo termina aqui como começou. O segredo da prosperidade de José não era a posição, não era a circunstância, mas a presença do Senhor. Seja na casa de Potifar ou na prisão, José era próspero, porque ele carregava a presença. E aqui, José nos ensina uma grande lição de fidelidade, que pode gerar, diante de injustiças e prisões, pode gerar uma aparência a qual muitas pessoas se preparam, quer cumprir, mas não entende o propósito, né? A túnica manchada de mentira não pôde apagar a presença de Deus. A prisão, ela não anula o destino. O segredo é esse. O Senhor estava com José, queridos. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu não estudei muito essa parte aqui, quero pedir perdão a todos. Eu estava só conseguindo trazer um pouquinho, amém? Na segunda-feira a gente volta com a maratona, vai ter aí parte A, B, C e D. A gente vai tentar fazer uns 4 ou 5 vídeos, amém? Deus abençoe a todos, fique com o Papai do Céu. Bom final de semana.